Como eu falei no outro vídeo, eu tô aqui hoje para mostrar o meu planejamento, que eu folhei ontem para vocês, 74 páginas, ele é bem detalhado e eu vou explicar cada etapa dele, né? Eu vou usar essa câmera aqui para mostrar também, fica mais fácil. E como eu cheguei. Então, esse planejamento aqui é pro biênio 2018-2020, né? Então é o que eu pretendo fazer nos próximos 2 anos, 3 na verdade, né? 18, 19, 20. O que eu quero fazer durante esse período para atingir aqueles objetivos lá, que eu já comentei. E desenvolver um planejamento, seja para pessoa, seja para empresa, seja por que lá que for, fitness, qualquer coisa, a gente passa por 2 etapas. Primeiro, entender quem a gente é, e depois entender aonde a gente quer chegar, e o planejamento é justamente o que a gente precisa fazer de um lado para o outro, para ir de um lado para o outro. Então essa primeira parte, eu vou falar de branding, que nada mais é que a determinação de quem nós somos. Isso é muito usado para a empresa. Inclusive eu gravei para o meu podcast uma entrevista sobre branding, e a gente fala um pouco sobre isso. Esse vídeo vai ao ar antes da entrevista, mas assim que ela estiver no ar eu boto o link, tá? Então se você vê isso antes da terça-feira da terça-feira que vem, você não vai ter o link, tá? Então eu começo perguntando para mim mesmo quem eu sou, né? Quem eu sou. Eu sou professor, economista, palestrante, financeiro, diretor financeiro e empreendedor. Então essa é a visão que eu tenho de mim, é isso que eu sou hoje. Depois eu me pergunto o que eu faço de melhor. Qual que, na minha opinião, ou de pessoas que eu tenha consultado, o que eu faço melhor, e na minha cabeça o que eu tenho de melhor é a capacidade de procurar oportunidades e de pensar, não que eu seja um filósofo, mas a minha cabeça ela funciona muito, então eu estou sempre com ideia nova, sempre querendo fazer coisa diferente. Isso tem que ser algo positivo. Depois a gente se pergunta qual que é a minha paixão, né? O que eu gosto de fazer. Uma coisa é o que eu sei fazer, outra coisa é o que eu gosto de fazer. Paixão, eu tenho uma citação aqui, para achar a sua paixão é descobrir o seu propósito de vida. Por que você sai da cama todos os dias? O que você pode fazer que vai melhorar a vida de outras pessoas? O que você faria de graça? Então essa é a determinação de paixão, e é isso que a gente vai responder. E no meu caso, eu adoro criar, como eu falei, eu estou sempre pensando em coisas novas. Dá para ver por esses projetos dos vídeos, toda hora eu estou fazendo alguma coisa nova. Eu adoro ensinar as pessoas a fazerem coisas, passar o conhecimento que eu adquiri para outras pessoas. E eu sou louco por aprender também. Eu estou sempre aprendendo algo novo. Então agora a nossa empresa está fazendo renovações de alto padrão. Até falei para o meu sócio ontem que eu estou começando a gostar da brincadeira, que eu estou aprendendo sobre isso, né? E o que eu faço diferente de outras pessoas? O que eu faço diferente de outras pessoas? Na minha visão, não que eu seja único, mas o que eu faço diferente é pensar, planejar e agir de forma holística. Quem não sabe o que é holístico, é vendo o todo. Não simplesmente uma coisa, mas tudo que envolve ela. E isso eu tento levar para tudo, para os nossos investimentos, para os nossos projetos. Então, quando a gente vai olhar um terreno para fazer uma casa, eu já estou pensando na campanha que a gente vai fazer quando tiver que vender aquela casa. Então a gente nem comprou o terreno, nem tem o projeto. Eu já estou pensando na venda da propriedade, o que a gente vai fazer para ser diferente dos outros, né? Então, resumindo quem eu sou em uma palavra, eu sou empreendedor antes de qualquer outra coisa, é isso que eu me considero.
Empreendedor é a pessoa que organiza e opera negócio, seja ele empresa, seja ele qualquer outra coisa, assumindo um risco financeiro maior do que o normal. Então, se o risco normal é esse aqui, o empreendedor está acima, né? Então, se eu for botar em graus de empreendedor, a pessoa que é funcionário público está lá embaixo, porque o risco é muito pequeno depois que ela assume. A pessoa que é funcionário da iniciativa privada, ela está um pouquinho acima, porque ela tem o risco de ser demitido, e o funcionário público não. E o empreendedor está ainda mais acima, porque ele não tem garantia absolutamente nenhuma. Só tem a garantia de que ele pode se fuder de verde e amarelo se nada der certo. Qual que é o meu DNA? O que está intrínseco em mim? O que está intrínseco em mim são esses fatores aqui. Eu sou uma pessoa de valor, eu tenho valores, já neguei muito negócio por eles estarem contra os meus valores, então isso está no meio, está no centro, tá? Eu sou uma pessoa motivada por objetivos, se não tiver um objetivo, pode ter certeza que eu vou desistir. Planejamento, se eu não souber, se eu não planejar como é que eu vou chegar lá, eu também me desmotivo no meio do caminho. Motivação, eu sou automotivado, mas eu sempre busco fontes externas também para aumentar ainda mais essa motivação. E dedicação, quando eu pego alguma coisa para fazer que eu realmente acredite, eu me dedico bastante, tá? Então, também uma tríade aqui do meu DNA, com atitude no meio, né? Atitude significa proatividade nesse sentido. Então eu tenho transparência, eu sou muito transparente em tudo que eu faço. Isso vai ao encontro daquela minha paixão de ensinar, então tudo que eu faço eu falo. A reunião com o investidor é tudo preto no branco. Eu brinco com meus sócios que quando eu faço a apresentação de investimentos, as pessoas ficam até sem muito o que perguntar, porque eu não escondo nada, né? Então, às vezes eu já participei, né, estando do outro lado, analisando investimento para outras pessoas investirem, não apresentando projetos. Muitas pessoas apresentam apenas um pedaço, né, e escondem outras coisas. A gente apresenta tudo, então isso é sinal de transparência. Eu sou uma pessoa, em geral, bem otimista. Eu procuro ver sempre o lado positivo, o lado bom das coisas. Lógico que existem momentos que a gente está um pouco menos, mas isso aqui sempre se sobressai. E por fim, a agressividade. Eu sou uma pessoa agressiva, e agressiva não é violenta. Eu nunca briguei na minha vida. Agressiva significa focada, que vai atrás, que pensa diferente, que faz diferente, que tem atitude. Então essa é a minha agressividade, não é violência. Então, dentro do meu DNA está a minha paixão de ensinar e criar. E dentro do meu DNA também tem a criatividade, a estratégia, multitarefa, eu consigo fazer várias coisas, empreendedorismo, disciplina e autoconfiança. Eu tenho muito autoconfiança. Tem gente que acha que eu sou snob, tem gente que acha que eu sou arrogante, mas não é arrogância não, é autoconfiança. Eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu sou ruim, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Então quando eu digo que eu sou bom, foda-se. Quando eu digo que eu sou ruim, eu tento melhorar ou passo para outra pessoa. O meu propósito, qual que é o meu propósito, né? Fazer as pessoas acreditarem que qualquer coisa é possível, né? Então, dia a dia eu estou mostrando isso para minha esposa, incentivo ela bastante. Quando eu dava aula, falava para meus alunos, quando alguém vinha reclamar que a prova era difícil, era só estudar. Para os meus colegas de trabalho, a mesma coisa. Às vezes a gente tem um projeto muito grande para desenvolver, cara, é só a gente trabalhar que vai. Então esse é meu propósito, tudo que eu faço eu tento passar isso para as pessoas. Qual que é a minha história, né? Qual que é a minha história, da onde eu venho e o que eu quero. Então a minha história é simples, né? Sou uma pessoa que veio de uma classe média. Meus pais me deram muito incentivos para eu ir atrás do que eu realmente queria, e eu acho que o lado positivo disso, que principalmente essa geração que é a minha, dos millennials, né? Os pais
criaram seus filhos dizendo que eles podem tudo, mas muitos esqueceram que para eles poderem tudo, eles têm que trabalhar bastante, né? Isso meus pais nunca esqueceram de ensinar. Eu acredito que o mundo é pequeno demais e a vida é curta demais para a gente nascer, viver e morrer no mesmo lugar. E quando eu digo o mesmo lugar, ele não precisa ser físico, ele pode ser espiritual, ele pode ser pessoal, né? Uma hora a gente é uma coisa, outra hora outra. Eu já gostei de rock, já gostei de eletrônico, já gostei de futebol, já gostei de triatlo, gosto, agora estou indo para outro esporte. Então, eu não vejo problema nenhum em mudar, né? Ninguém é obrigado a permanecer a mesma pessoa para o resto da vida. O objetivo da vida, na minha opinião, é a gente crescer. Então essa é a minha história. E eu mudei muito até chegar aqui. E sempre que eu estou conversando com alguém, com meu sócio, a gente às vezes tem algum problema para resolver, eu falo, cara, se fosse eu há 2 anos atrás, já tinha mandado tomar no cu. Mas não, hoje eu escuto, penso, reflito, blá blá blá, porque eu mudei. É diferente. E eu me sinto bem assim. Profissionalmente, como que eu quero contar essa história para que eu atinja meus objetivos, né? O objetivo de eu contar a minha história, o currículo hoje mudou, e o meu objetivo é que as pessoas conheçam o Daniel, não o Daniel da Soma Investimentos, não o Daniel da Unicred, não o Daniel da Argentum. O Daniel não é nada disso. O Daniel não é da empresa. O Daniel não é da empresa. O Daniel é o Daniel Duarte Jevô e isso que eu sou e é assim que eu vou me comportar em qualquer lugar que eu esteja. Então o currículo, ele mostrava, era uma visão errada de mostrar a nossa história, porque ele nos acoplava à empresa. E na verdade a empresa é que busca a gente, né? Então a gente tem que se preocupar em contar a nossa história e não a dos outros. Então o meu propósito é mostrar conhecimento nas áreas de interesse de negócio que eu tenho. Então hoje é investimentos, enfim, negócios. Ter reconhecimento público, então isso é um objetivo meu, lógico. E mostrar como eu evoluí ao longo desse caminho. E na minha forma de contar a história, ela precisa motivar, educar e entreter, senão ninguém vai ficar interessado na tua história, né? Como que eu vou contar essa história aí? Eu boto aqui, através desses vídeos do YouTube, do podcast, do Instagram, no site pessoal, LinkedIn, Facebook. Tudo isso é como eu vou contar a minha história para que eu evolua profissionalmente e eu consiga atingir aqueles objetivos. Então, aí aqui tem a minha estratégia detalhada, que daí isso eu não vou apresentar aqui, porque cada um tem a sua, mas eu mostro direitinho como eu faço, né? Depois, a gente viu quem o Daniel é, como que ele vai contar essa história e como que agora eu vou me projetar para os outros, né? Qual que é a minha imagem, como que é a minha imagem, né? Então isso aqui vem muito do branding, eu falo da parte visual e da parte até olfativa aqui. O branding sensorial, né, na parte visual, é a forma mais utilizada em campanhas de marketing, porque é fácil aplicação em várias mídias, né? Foto, vídeo, enfim, até em pessoa, né? Então tu pode fazer isso de várias formas, através de logo, através de cores, através de formas, ícones, mascotes, enfim. Então as minhas metas são que as pessoas, quando me vejam ou que entrem em contato comigo, percebam seriedade, segurança, sucesso, agressividade, dinamismo e conhecimento. E para cada uma dessas qualidades tem uma cor, né? Então quando eu quero passar algo, eu predomino uma dessas cores na forma como eu vou me comunicar, seja pessoalmente ou através de marketing, né? Cor da personalidade, né? Ainda no branding sensorial, eu fiz um teste e a cor da minha personalidade é o vermelho. Vermelho é a cor do sangue
e do fogo e está associado com energia, risco, força e paixão. Se o vermelho é sua cor, é porque uma coisa é certa: a sua vida pode ser qualquer coisa menos monótona. Então isso me representa bastante. Então com isso eu defini o meu dress code, né, com base na cor da minha personalidade, na cor das outras coisas que eu quero passar. Então eu trabalho sempre de terno preto, camisa branca, cinto ou não cinto, mas quando tem preto, sapato preto, e sempre com um detalhe vermelho. Eu costumava usar um lenço, então lenço vermelho ou gravata vermelha, e agora eu substituí o lenço, na verdade, durante o dia a dia, pela pulseira do meu Apple Watch vermelha. O terno preto, a camisa branca, são uniformes que representam a seriedade que eu tenho com o meu trabalho. O vermelho mostra a minha agressividade, coragem e poder. Eu uso a gravata para eventos mais formais e menos eu uso o lenço ou qualquer outra coisa. Então, basicamente é assim que eu me visto todos os dias: preto, branco e vermelho. Em situações informais eu mudo um pouquinho, né? Blazer, camisa ou camiseta, gola polo, e sapatos, né? Então tem algumas referências aqui. Então eu procuro me vestir assim, porque é como eu gosto de transmitir as coisas. Até o óculos, eu adaptei o óculos que eu uso, né? Então eu tenho dois, hoje normalmente, agora eu tô de lente, né? Quem não sabe, eu tenho 4,5 graus. Então em situações que eu quero parecer menos financeiro, mais emotivo, mais emocional, mais inteligente, eu uso até um óculos agora com o framezinho mais grosso, porque eu li numa revista que pessoas que usam esse tipo de óculos transparecem essas coisas, né? Carro, a mesma coisa, até o carro influencia a forma como as pessoas te veem. Então no dia a dia, como elas vão estar em contato comigo pessoalmente, elas vão ver uma pessoa bem séria, vestida de terno preto, gravata branca, camisa branca. Mas quando elas me veem no meu carro, que é um carro esportivo, elas se mostram surpresas, porque eu quebrei um paradigma do tradicionalismo, né? Então o carro também influencia bastante na forma como a gente se comunica. A minha meta são ter 3 carros, pelo menos. O esportivo, um sedã para ocasiões mais sérias, e o carro da família, que é uma SUV, que esse aqui já tem também. Então a forma como a gente se veste, se transporta, fala muito sobre a gente. É isso que eu quero, causar esse impacto, né? Branding sensorial, então é atingir as pessoas através de outros sentidos, como tato, olfato ou qualquer outra coisa. Então eu vou falar do olfativo aqui, que é o que a gente consegue trabalhar. É relativo às memórias. O uso de fragrâncias é bem utilizado pelas marcas automotivas, roupas, mas muitas outras companhias estão fazendo isso. Por exemplo, a Copenhague, maior exemplo, né? Tu passa na loja da Copenhague, tu sente o cheiro, tu entende. Então, para representar tudo aquilo que eu quero passar, né, para pessoas com personalidade forte, superativas, criativas, é recomendado o uso de fragrâncias amadeiradas e cítricas. Então por isso que eu escolhi esse perfume da Lacoste, que eu gosto bastante, Lacoste Classic Essential, desculpa. Então isso foi escolhido com um propósito também. Branding a parte auditiva, né, ou da audição, não ser monotônico. Então quando eu falo, eu procuro ser explosivo ou mudar o meu tom ao longo da fala. Pessoa monotônica acaba ficando muito chato, né? Aquele professor chato da faculdade que falava sempre do mesmo jeito e você acabava quase dormindo na aula. Então é esse cara que eu tento não ser, com modulação de volume, pausas estratégicas. Tudo isso faz aumentar a credibilidade e a impressão de inteligência. Então isso é quem eu sou e quem eu quero passar, né? Então essa parte do planejamento, que é como se fosse uma empresa, você é uma empresa,
uma empresa com fins lucrativos ou não, você é uma empresa. Você se relaciona com pessoas, você se vende todos os dias para sua esposa, para o seu esposo, para sua família, para os seus amigos. Então as pessoas precisam te comprar. Então você precisa entender quem você é, o que você quer passar e adaptar o seu comportamento a isso. Então agora sim, passa-se ao planejamento estratégico 2018-2020. Né? Primeiro a minha visão. Qual que é a minha visão? Nesse caso aqui, uma definição de visão é o seguinte: estar apto a ver você no futuro é uma das coisas mais importantes na hora de você definir uma meta. Saber onde e como você quer chegar nos próximos anos é obrigatório para ter uma vida completa, senão a vida simplesmente passa. Veja-se no futuro e você dará propósito à sua vida. Então, eu começo no longo prazo, 10 anos, aonde que eu me vejo. Aí eu botei fotos aqui. Paris, Londres e Dubrovnik. São 3 cidades que eu adoro. Paris foi a minha primeira experiência internacional. Dubrovnik foi a minha lua de mel. E Londres, cara, eu simplesmente me sinto bem lá. Já fui 3 vezes na cidade. Então a minha ideia é poder viver entre essas 3 cidades. Então eu preciso buscar negócios no futuro, enfim, viajar para essas cidades, enfim, são cidades que eu gosto. Essa visão de longo prazo, 10 anos. Depois eu desço um pouco. Médio prazo, 5 anos. Minha visão de 5 anos. Aonde que eu me vejo em 5 anos? Com múltiplas fontes de receitas, né? Aluguel, dividendos e até o meu trabalho normal e eu quero voltar a fazer palestras. Eu fiz durante 5 anos no Brasil, mas voltadas para a área de economia, e eu quero sair dessa área, estou buscando outras formas. Desenvolver um sistema que me permita trabalhar de qualquer lugar do mundo. Como eu falei, ninguém é obrigado a nascer, viver e morrer no mesmo lugar. O mundo é grande demais para a gente conhecer um lugar só. Não ter escritório físico. Ter ou morar, aliás, num apartamento com vista para o mar. O mar me acalma muito. Então eu quero isso em 5 anos. Como eu falei, ter 3 carros, um esportivo, um sedã e um SUV. Os carros que eu quero, né? Um outro viciozinho, brinquedinho bom é moto. Então essa é a visão de 5 anos. Visão de 2 anos. Eu tenho um número que é uma meta de patrimônio. Tá? Então não interessa para ninguém qual que é, mas eu tenho uma meta de patrimônio que está aqui para eu atingir em 2 anos. Desculpa, eu já diminuí aqui a minha visão para 2 anos, que é o mais curto prazo. Essa é a minha visão, aonde eu quero estar. Minha missão, tá? Agora eu vou falar da minha missão. A sua missão é a forma que você deseja afetar a vida das pessoas. Isso eu mudei esse ano. A do ano passado era tão vaga que eu nem lembro o que era. A minha missão pelos próximos 2 anos, tá, é pagar todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Ninguém faz nada sozinho. E eu estou num ponto de inflexão da minha vida e eu quero pagar de volta. Não significa financeiramente, mas eu quero pagar só financeiramente, em alguns casos todo mundo que me ajudou a chegar aqui, minha família e os meus amigos. Então essa é a minha missão e essa é a minha visão. Aí o Canvas é um modelo de desenvolvimento de plano de modelo de negócio, tá? Então eu faço para mim também. Qual que é a minha proposta de valor? Inspirar as pessoas. Quem que eu quero inspirar? Pessoas, sócios, clientes, investidores, amigos, pessoal que está vendo aí, estudantes, empreendedores. Quero inspirar essas pessoas, aquilo de que tudo é possível. A forma que eu vou fazer isso é através das redes sociais, da minha interação com as pessoas, como elas vão me descobrir da mesma forma. Os principais recursos que eu preciso ter para fazer isso, então eu listei aqui. As principais atividades que eu preciso fazer, né? Então eu listei aqui também. Quem são meus parceiros chaves nessa outra coluna?
quais são as minhas fontes de receita e quais são os meus custos. E depois eu faço um Balanced Scorecard, que são... Balanced Scorecard é uma estratégia que são as ações que nós precisamos fazer para atingir aquela missão e aquela visão. Tá? Então elas vão em 4 formas. O que eu preciso aprender? Quais processos eu preciso desempenhar? O que eu preciso fazer em relação às pessoas com quem eu me relaciono? E o que eu preciso fazer do ponto de vista financeiro? Quais são os meus objetivos financeiros para eu chegar até lá? Então daí eu divido aqui a forma que eu vou medir, porque se não puder medir não tem como ser meta, né? Tu tem que medir qual que é o teu objetivo e como você vai medir e quais iniciativas que você vai tomar para fazer isso acontecer. Então isso aqui é o meu planejamento para os próximos 2 anos, né? Como eu disse, eu aprendi isso. Isso aqui é aplicado para a empresa e eu estou aplicando para mim. Fiz algumas correções do ano passado, como eu falei, o ano foi difícil, eu não atingi as metas, mas eu fiz isso ano passado também, muita coisa mudou durante esse caminho. Isso aqui é uma linha geral. E agora eu acho que eu estou bem... contente com o resultado desse planejamento. 2020 está logo ali.